Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com os meus alunos, novos alunos, né, ex-alunos. Então, é sempre um prazer estar aqui. Para quem está no Facebook, nós estamos fazendo a transmissão em dois momentos. Um pelo Teams, que é um pessoal que está na Anhanguera Educacional de Leme, né, e a professora Thais acabou de fazer uma apresentação sobre o que nós vamos falar. E pediu para que eu me apresentasse. Então, eu sou Evanildo Verona, eu sou administrador, assim como o pessoal que está aqui na sala, e tenho certeza que tem outras profissões aqui também nos assistindo. Eu tenho 47 anos, né? Agora, esse mês, e estive na unidade de Leme durante 11 anos, né? Como a professora Thais disse, entre professor, coordenador de curso. Então, eu tive aí bastante tempo com o pessoal, gosto muito dessa parceria. Eu sou mental coach, além de administrador, eu sou mental coach. Vou falar um pouquinho disso mais para frente, né, para que vocês conheçam um pouco da metodologia do mental coach, que é um pouco diferente da questão do coach. E também eu trabalho com algumas parcerias. E eu quero deixar aqui já um convite, que a professora Thais não falou, mas eu já vou me adiantar. Eu quero deixar aqui um convite para você que ficar comigo até o final da live. Tem presente, viu, professora Thais? Os meus parceiros, eles estão... Os nossos parceiros estão disponibilizando um presentão para os seus alunos, para os alunos da unidade e também para os convidados que ficarem conosco até o final aqui do nosso bate-papo. Só para eu saber, tá todo mundo me ouvindo? Bota um joinha aí para a gente saber. Se você acha que o assunto aqui é importante, pode compartilhar. Nós vamos bater um papo bacana aqui, tá bom? Como a professora Thais disse, nós vamos falar um pouquinho sobre essa mudança que o Covid-19 trouxe, falar um pouco de protagonismo e falar um pouco de ressignificação, né? Que são assuntos extremamente importantes nos dias de hoje, quando nós estamos falando desse momento de pandemia e tudo mais. Professora, você consegue no Teams verificar se tem perguntas, se o pessoal tá participando, alguma coisa assim? O Facebook está aberto, viu, professora Thais? O pessoal o Facebook está com os comentários abertos. Eu estou aqui acompanhando os comentários do Facebook. A Ellen está aqui comigo. Então, se precisar de alguma coisa, a Ellen também está acompanhando os comentários aqui, tá bom? Para a gente iniciar, pensar um pouco nesse tema, porque a ideia é nós pensarmos um pouco nesse tema. Eu quero começar falando da pandemia, né? Porque eu não vou trazer o tema de trás para frente, viu, professor? Porque, na verdade, foi a pandemia que mudou a nossa relação nos últimos meses. Como a gente sabe, foi pego a maior parte das nossas empresas foram pegas de surpresa com relação a essa pandemia. E quando a gente está falando de ser pego de surpresa, nós estamos falando de falta de preparo mesmo para pensar as atividades que estão sendo feitas nesse momento. Verona, que tipo de atividade está sendo feita nesse momento? Eu acho que a principal atividade que aconteceu e que surpreendeu muito as nossas empresas é com relação ao trabalho remoto, né? Eu penso que todos nós, como profissionais, descobrimos a importância e o quanto o trabalho remoto ele ao mesmo tempo prazeroso de se fazer e ao mesmo tempo complicado. A pandemia, na verdade, ela trouxe esse processo do trabalho remoto que para nós, como profissionais, foi extremamente importante para fazer com que as empresas pensassem de forma a como é que eu coloco o meu colaborador, como é que eu coloco as pessoas para trabalhar remotamente, penso no negócio, né? Penso na minha empresa e ainda penso na saúde dessas pessoas que estão, na verdade, fora da minha empresa, em suas casas. Então, o que era algo que as empresas deveriam pensar com tempo
né, ter mais tempo para pensar, virou emergência, virou algo que precisou ser feito rapidamente, e aí as empresas estão se adaptando enquanto o avião, estão trocando o pneu do avião enquanto ele está voando. É um jargão, mas é isso mesmo. A maior parte das empresas estão ainda se adaptando a essa questão do trabalho remoto. Algumas conseguiram, outras não saíram do chão ainda, tem muitos problemas para fazer com que o trabalho remoto aconteça, mas é a pandemia que está fazendo isso, né? E aí, pessoal, é muito importante a gente entender que nós sempre ouvimos, ou vocês devem ter ouvido dentro da sala de aula inúmeras vezes, e os profissionais que estão aqui comigo de outra forma, né? Mas a gente sempre fala, dentro de administração, em ciências contábeis, de adaptação rápida a uma nova realidade. Essa frase, ela nunca foi tão importante. Nós nunca tivemos uma frase tão importante quanto a gente falava assim, ó. Eu me lembro, eu falo isso constantemente. A única coisa certa que nós temos é mudança, né? E mudou, eu tenho que me adaptar rapidamente. Reparem que isso aconteceu de uma forma que agora real, né? Nós tivemos que nos adaptar rapidamente, e o que era certo, sim, era essa questão da mudança, ficou muito latente agora, ficou muito forte. E nós precisamos fazer com que esse processo de mudança aconteça, né? Rapidamente. Então, pessoal, quando a gente está falando dessa questão, eu estou falando da nova realidade. Eu tenho que me encaixar nessa nova realidade. Eu começo falando com trabalho remoto, e aí eu penso na mudança, depois eu venho para essa questão de nova realidade. O que tem de nova realidade? Né? Há quem diga, por exemplo, que o mundo nunca mais será o mesmo. Né? Existem pessoas que dizem assim, nós vamos voltar para o nosso trabalho e nunca mais vai ser igual. Nós vamos nos tornar pessoas melhores. Né? O professor Luciano, boa noite, obrigado por estar aqui. O professor Luciano está falando de mudança e crescimento. É exatamente isso. A nova realidade é, sim, mudar. Né? A ideia de mudança é exatamente essa, de trazer crescimento. Nós estamos crescendo. E aí, a frase que eu estava dizendo era exatamente essa. Nós vamos nos tornar pessoas melhores agora? Será que isso está fazendo com que nós enxerguemos um novo momento, um novo ponto? Será que o mundo está mudando? Será que o mundo mudou? Será que as nossas empresas vão mudar? Né? Será que esse conceito que a gente tinha de mudança, que nós tanto falávamos, agora vai acontecer? Né? Porque nós temos visto empresas, por exemplo, e vocês como administradores vão entender isso também, com problemas financeiros. Nós estamos vendo empresa com problema de trabalho, porque não sabe, por exemplo, mensurar trabalho remoto. Eu estou trabalhando com algumas empresas que está acontecendo exatamente isso. A pessoa não consegue mensurar o trabalho remoto. Mas o que esse cara faz? Né? Não sabe o que o funcionário ou o colaborador fazia dentro da empresa. Então, é muito importante entender como é que isso funciona, porque vai trazer uma nova realidade. Traz uma nova realidade. Ok? E aí, pessoal, é inevitável que essas mudanças elas vieram para quê? Elas vieram para ficar. Não pensem que vai passar e nós vamos voltar ao trabalho da forma anterior. Uma grande maioria vai, mas tem muita gente que descobriu que trabalhar remotamente reduz custo, melhora a qualidade de vida das pessoas, faz com que a minha empresa tenha fôlego para outras situações. Então, muita gente vai entrar nesse processo de trabalho remoto. Ok? E aí, nós é que temos que nos adaptar de novo. Então, eu enxergo esse momento, professora Thais, como oportunidade. Tem muita oportunidade para todos nós. Né? Para todas as áreas, na verdade. Né? Eu estava falando hoje, né, que as pessoas elas precisam entender que isso não vai prejudicar. Né? Isso veio para trazer uma nova visão de mundo, que é aquilo que você falou, que é aquilo que nós colocamos no tema sobre a ressignificação. Né?
vem trazer, como o pessoal está comentando aqui, ó, vem trazer flexibilidade, readaptação, né, para a gente se adaptar de novo. Nós vamos precisar nos adaptar de novo dentro desse processo. Então, quando eu estou dizendo isso, abrir um pouco mão do tradicional e partir, né, observar essa responsabilidade nova que nós estamos ganhando, né, porque eu tenho que pensar num novo modelo de negócio. Meu modelo de negócio não vai ser o antigo, não vai ser como era antes. Pensa nas empresas, por exemplo, pessoal, que nunca trabalhou com delivery, né? Nunca trabalhou com delivery. E agora se viu entregando tudo no delivery, fazendo tudo via delivery. Empresas que nunca tinham trabalhado com isso. E eu vou contar para vocês que tem empresa que se deu muito bem com delivery. E vai crescer muito mais, né, se conseguir conciliar as duas coisas. Pode ter certeza que uma grande maioria não tira nunca mais o delivery do seu modelo de negócio. Por quê? Porque trouxe resultado. Né? E tudo que traz resultado, a gente sabe que nós temos a tendência de utilizar isso de uma forma melhor. Então, assim, pessoal, a adaptação tem que ser boa e tem que ser rápida. Né? Então, é isso que nossas empresas precisam. E você que está aí ou terminando, ou que está se formando, ou que está chegando, que está começando, né, o seu processo de estudo, tem que entender disso, tem que bater em cima dessas situações. Que é o quê? Repensar esse novo modelo de negócio que nós estamos tendo daqui para frente. Né? Algumas pessoas estão comentando aqui que o Covid tirou o pessoal da zona de conforto, viu, professora? E eu acredito também nisso. Né? Nós estávamos... É uma mudança mundial. Né? É uma forma de nós enxergarmos essa situação de outras formas. Né? Então, assim, como é que essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês, né, nesse momento. Como é que eu, simples mortal, né, vou conseguir mudar ou vou conseguir adaptar o que está à minha volta? Existe uma máxima dentro do coaching, né, que fala, né, que eu não preciso fazer grandes movimentos. Eu faço pequenos movimentos, na verdade, e isso influencia o meu entorno. Ele vai influenciando o meu entorno. Eu não preciso de grandes movimentos. A mesma coisa quando a gente fala, eu só agradeço coisas grandes. Não, então não vou entrar no mérito, mas você precisa pensar no pequeno, você precisa pensar no que está no seu entorno. Pensa no tanto de oportunidade que você tem como administrador agora, na sua empresa, na empresa que você trabalha. Né? Pensa você, profissional liberal, nas oportunidades que você tem dentro do seu negócio. Né? Começa a olhar o seu entorno, começa a olhar o pequeno. Como é que você pode fazer pequenos movimentos que vão auxiliar e melhorar todo o seu entorno? É uma questão ambiental, é uma questão de solidariedade, é uma questão... Não sei. Né? Não sei como você vai enxergar isso ou como você vai pensar isso. O importante é que você faça movimentos, que você tenha ações para isso. Ok? E eu sei que tem muita gente que tem uma dificuldade enorme de fazer isso. Porque ainda, quando essa pandemia passar, vai estar ligado ao passado. Vai estar ligado a crenças que tinha no passado. E o que são crenças? É a sua forma de pensar. É a sua forma de enxergar o mundo. Ok? Crença, normalmente, e para falar de ressignificação, eu preciso falar um pouquinho disso. Porque não dá para ressignificar nada se eu tenho crença limitante, se eu tenho algo que me limita. Porque ressignificar alguma coisa é dar um novo significado a acontecimentos que você já tem na sua vida. Faz sentido isso para vocês? Por que eu estou falando disso? Nós damos o significado, nós temos muitos significados, nós trazemos muitas crenças. De onde vêm as nossas crenças? Normalmente elas vêm de situações da nossa infância,
né, da convivência com os nossos, com pais, com amigos, com avós, com pessoas que fizeram parte da nossa vida durante toda a nossa, né, durante toda a nossa infância. Eu sempre falo que do 0 ao 7 a gente nós somos uma esponjinha. Então, do 0 ao 7 nós somos uma grande esponja, depois do 7 aos 14 nós temos a tendência de começar a colocar em prática aquilo que nós aprendemos do 0 ao 7, daquilo que nós absorvemos do 0 ao 7. E aí nós temos ciclos de 7 em 7, e depois eu vou contar para vocês um pouquinho dessa questão do 7 em 7 aí. Mas por que eu estou falando disso? Porque nós precisamos, quando a gente fala de crença, eu trouxe essas crenças de onde? Lá da minha primeira infância. Normalmente eu ouvi muita coisa. E eu sei que você já deve ter ouvido coisas do tipo: dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Ou você não vale nada, ou você nunca vai ser nada na vida. Todo mundo já deve ter ouvido algum tipo de coisa que traz uma crença e isso vai limitar você de alguma forma. Ok? Quando a gente fala de ressignificar, eu quero olhar para essas situações que eu tenho na vida, e não só essas, muitas outras. Eu quero olhar para essas situações que eu tenho na vida e dar uma nova visão para ela. Faz sentido aí para vocês? Se faz sentido aí para vocês, coloca um joinha aí nos comentários. Ok? Então, dentro desse processo, dar para você oportunidade, ok? Fala bem. O professor Luciano está no Facebook. O professor Luciano está no Facebook e escreveu assim, que uma crença muito interessante é: o homem do saco vai te levar embora. E bicho papão, não é? Você não ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso quando era criança. Eu tenho uma... A gente brinca com uma palestra, Thaís, sobre... Dentro da palestra a gente sempre fala das músicas infantis, né? Não tem nada mais assustador do que música infantil, né? Se você pensar nas músicas que você canta para os seus filhos, Boi da Cara Preta, né? Pensa se não é assustador. Então, assim, tem muita coisa que a gente traz e que nos limita, na verdade, né? Então, a gente precisa do quê? A gente precisa criar novas oportunidades e transformar isso que é ruim em algo bom, para algo positivo, né? Porque quando a gente ressignifica alguma coisa, pessoal, a gente volta a dar esperança para a gente volta a ter motivação, a gente volta a ter otimismo, nós voltamos a nos entusiasmar. Parece que parece bobo falar disso, né? Que é uma coisa, mas ressignificar o quê? Ressignificar a sua vida, ressignificar as suas crenças, ressignificar aquilo que você pensa. Tem tanta coisa, o mundo ele tem muita coisa ruim acontecendo, né? E eu não posso viver no negativo, eu não posso olhar somente o negativo. Eu tenho que trabalhar minha mente, por isso que eu falo do mental coach. Eu tenho que trabalhar minha mente para o positivo. E eu não estou dizendo que é para pensar só positivo. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Pensamento negativo, para cada pensamento negativo, você precisa de 4, 5, 6 pensamentos positivos, dependendo da forma, para que você consiga minimizar esse pensamento negativo. Então não é só uma questão de pensar positivo, é ser positivo. É diferente, ok? Só pensar positivo é chato pra caramba. Você vai ficar o tempo todo colocando, vigiando a sua... Se bem que isso é importante. Vigiar é muito importante. Mas o que eu quero dizer é que você precisa do quê? Você precisa ser positivo. E como é que é ser positivo? É estar motivado,
é estar aberto a novas situações da vida, porque tem muita gente também que se fecha para as situações da vida, né? Então, assim, quando eu me fecho, eu perco enormes oportunidades, porque eu penso em ressignificar alguma coisa, eu penso em dar uma nova direção para ela. Quer um exemplo simples? Processo de culpa. Por que eu vou falar de culpa? Porque todo mundo, uma vez na vida, já se martirizou, já ficou dando murro em ponta de faca, já ficou se torturando por causa de culpa. Faz sentido isso para você? Não está no seu controle. Às vezes você não, na maior parte das vezes você não tem nada a ver com isso. A gente estava falando, né? Quando eu tenho as minhas crenças e eu preciso ressignificar isso, eu vou dar um novo sentido, eu vou dar um novo rumo para ela, né? E dar um novo rumo significa voltar a ter esperança dentro daquilo que eu faço, né? Eu preciso ter esperança por aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ser positivo. E ser positivo é alimentar a emoção positiva, né? Dentro do Mental Coach a gente fala muito disso, que é uma questão do tipo ver, ouvir e sentir. Ó, eu vou derrubar a sala do Face e vou abrir outra, viu, Thaís? Porque ela vai voltar, ou voltou aí, porque para eu aqui não está aparecendo. Pessoal do Facebook, eu vou derrubar a sala. Eu derrubo a sala e volto, ou vocês estão me vendo e ouvindo? É que a câmera aqui para mim não aparece mais. Por isso que eu estou perguntando para o pessoal do Face. Voltou. Okay. Então vamos lá, vocês comentem aí comigo se por acaso parar, tá bom? Então, assim, quando eu estou falando de ser positivo, eu estou falando de alimentar a emoção positiva, né? E alimentar a emoção positiva é você ter objetivos em mente, né? Para que você consiga coisa, você precisa ter objetivos, ok? Então, objetivos claros faz com que você tenha uma nova visão, faz com que você busque uma nova visão de mundo. E ressignificar, né? Eu estava falando do processo de culpa, então você fica se torturando, fica dando murro em ponta de faca, fica remoendo situações que nem sempre está no seu controle. Nem sempre você tem culpa disso, né? E aí, para ressignificar, você tem que entender como é que isso aconteceu. Como é esse processo, sabe? O que é entender o processo? É você olhar para a situação em que você está. Lembra da questão de ponto A para ponto B? O pessoal está brincando aqui, professora Thaís, que saudades do faz sentido para você. E aí, faz sentido para você? Você está no ponto A e vai para o ponto B, sabe? Para chegar no ponto B, você tem que ter objetivo, sabe? Não dá para sair de um lugar e ir para o outro se você não sabe muito bem para onde vai. Por isso que eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com vocês uma questão muito legal, que é pensar num GPS. Quando você está num lugar e vai usar um GPS, o que você precisou fazer? A primeira coisa que você faz, você liga o GPS e põe a sua localização atual. Para você chegar no ponto B, o que você precisa? Saber qual é o seu ponto B. Esse é o principal. E aí seu GPS só vai funcionar, só vai te levar de A para B a partir do momento que você fizer o quê, pessoal? Dirigir, tomar a ação, né? Começar a andar. Dentro do Mental Coaching, nós trabalhamos dessa mesma forma, de A para B. Então, eu vou ensinar você a ressignificar uma situação agora. Até esse processo de culpa. Vamos entender o sentido para você. Então, você pega lá, se eu olhar para você agora e disser assim para você, vamos lá, vamos ressignificar o seu processo de culpa. Em que momento você está atualmente?
Você vai olhar para minha cara e vai falar assim para mim, não sei nem quem sou eu. Mas se eu olhar para você e perguntasse para você, onde é que você quer chegar? Que tipo de situação você quer extirpar da sua vida? O que você quer quebrar na sua vida? Ok? Então você está lá no ponto B. Ó, eu não quero mais viver essa condição. Aí você vai lá para o ponto B. Aí nós vamos construir um caminho voltando para o ponto A. E aí nós vamos fazer pequenas ações que você pode utilizar no dia a dia, ok? Que você vai fazer ações todos os dias para chegar no ponto B. Isso é uma metodologia super bacana que chama MDC 28. Mudança de comportamento em 28 dias. Tem uma galera que não consegue fazer isso sozinho. Tem uma galera que não consegue olhar para essa condição atual e enxergar o ponto B lá na frente. Ou está lá no ponto B, sabe aonde quer chegar, mas não sabe desenhar o caminho. Por isso que precisa de metodologia. Por isso que precisa de treinador. Por isso que precisa de gente que te auxilie nesse caminhar. Ok? Então é muito importante entender a sua condição atual. Saber aonde você está e entender para onde você quer ir. Ok? Ressignificar, pessoal, então significa que você toma uma nova forma, você adquire uma nova forma de pensar, uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de executar uma atividade, de executar uma ação, que você consiga mudar um sentimento, mudar um comportamento. Ok? Tem uma galera aqui, professora Thaís, que eu acho que sofre de procrastinação. Já ouviu falar de procrastinação? Eles devem estar querendo me matar nesse momento, né? Porque assim, sofrer de procrastinação é eu empurrar com a barriga. Vai empurrando com a barriga, vai deixando. A gente sabe que os prazos vão acontecer. O Nilson está comentando aqui no Facebook que também eu posso ter um ponto C. Eu posso ter quanto... Eu preciso, na verdade, eu posso ter um ponto B, um ponto C, mas eu preciso, na verdade, saber como é que eu chego nesses lugares. A professora Thaís está falando do Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei o caminho, qualquer caminho serve, quando o gato pergunta para Alice, né? Para onde vai? E ela responde, não sei. Né? Então, adquirir uma nova... entender para onde você quer ir é muito importante. Então, ressignificar é isso. É fazer um novo foco, é ter uma nova postura, como o pessoal está escrevendo aqui. Né? É estabelecer objetivos claros. Então, quando você tem objetivo, você ressignifica tudo. Né? Você consegue ressignificar tudo. A professora Thaís está perguntando se os comerciantes que tiveram... se os comerciantes que estão agora passando por essa nova fase... Desculpa, não entendi, professor. Eu acho, a professora também está falando se os comerciantes diante da pandemia se ressignificaram. Eu acho que eles estão... eles têm que mudar a postura, né? Eu penso que eles estão mudando de postura. E aí sim vem a questão do ressignificar. Entender de novo qual é o seu negócio, entender de novo como é que isso vai funcionar a partir de agora. Né? É uma questão, ressignificar, na verdade, é uma questão de postura mesmo. De olhar o momento que você está e dizer assim, chega, não quero mais viver isso para mim. Sabe? Então, os nossos comerciantes, eles vão precisar de muita ajuda nesse momento. Sabe? Eles têm muita coisa para colocar em prática. Vão viver situações em que eles não estão acostumados a viver. E isso sim vai trazer uma ressignificação, tanto para negócio quanto para a vida pessoal. É o que eu estava dizendo. Por exemplo, uma coisa super fácil, super simples, né, para a gente pensar. O uso de máscara. A gente está falando aqui com o pessoal, mas o uso de máscara é uma coisa extremamente simples, que vai trazer um significado novo para todo mundo. Nós estávamos falando essa semana, questões de higiene. Todo mundo acha que tinha uma super higiene. De repente a gente descobre, por exemplo, que você traz as suas compras do supermercado e nunca limpou para colocar lá dentro do seu armário. E agora virou algo extremamente importante. É uma postura nova.
É uma nova postura, uma nova forma de enxergar. Como é que eu ressignifico? Né? A partir do momento que a pandemia acabar, eu deixo de fazer? Não, eu vou assumir essa postura para mais tempo. Eu vou assumir essa postura para sempre. Parece bobo, né? Então, pequenas ações é que vão fazer você chegar a objetivos maiores. Até cruza aqui com o que o professor Luciano está falando. Então, eu faço pequenas ações que vão me levar a grandes objetivos. Fechado? Eu estava falando da procrastinação. Procrastinar é empurrar com a barriga. Ok? Então, eu sei de prazos, eu sei dos tempos, eu sei de tudo isso, na verdade. E aí, o que eu faço? Eu vou deixando acontecer. Então, esse é um comportamento. Procrastinação é um comportamento. E ele pode ser mudado. Desde que você saiba onde você está e onde você quer chegar. Você consegue mudar esse comportamento. Mas você precisa do que primeiro? Você precisa desenhar esse caminho. Né? Então, existe metodologia para fazer isso. Como eu disse, a mudança de comportamento em 28 dias faz exatamente isso. É um método de trabalho que que o professor Luciano Nasso, que está aqui nos assistindo, ele desenvolveu. Então, é super bacana. Eu posso fazer o merchan, né, professora? Mas, assim, ele é um método de trabalho. É o meu método de trabalho. Eu estou aqui, na verdade, trazendo uma informação e o meu método de trabalho atual, que é a nossa metodologia, a forma como nós trabalhamos. Então, assim, por que muda comportamento? Porque você, na verdade, descobre onde está e onde vai, da onde está para onde você quer chegar. E nós ajudamos você a desenhar esse caminho. Uma outra coisa, vamos lá. Eu deixei o protagonismo exatamente para o final, eu queria exatamente chegar aqui nesse momento que nós estávamos falando da mudança de comportamento dentro, na verdade, de ressignificação. E para quem está no Facebook e não ouviu a pergunta da professora Thaís, ela está dizendo que se a gente consegue linkar o protagonismo a essa questão da ressignificação, sim, nós conseguimos. E aí eu vou colocar aqui o César Drezano, que também é administrador, está dizendo que ele é comerciante, que ele abraçou novas posturas, criou novos meios, pelo menos a área dele está sendo excelente. É isso mesmo. Vai assumir novas posturas, vai assumir nova forma de trabalho, vai ser protagonista. Essa é a ideia. Vai ser protagonista de novas ações, assumir novas responsabilidades. Né? Então, o que é assumir responsabilidade? Eu deixei marcadinho aqui. É ser comprometido com aquilo que você se propõe a fazer. Ser protagonista é exatamente isso. É uma história curtinha a questão do protagonismo. Mas é extremamente importante você entender que ser protagonista é estar comprometido com aquilo que você se propõe a fazer. Deixa eu lembrar, eu falei que quem ficasse comigo aqui até o final ia ganhar um presente dos nossos parceiros, que é a Dr. Coach e a Nasso System. Para ganhar o presente, vai escrever no meu Messenger, vai lá no meu Messenger e vai colocar seu nome e seu e-mail, para quem está no Facebook. A professora Thaís depois vai fazer isso com quem está no Teams. Certo, professora? Beleza. Ótimo, perfeito. Você também vai fazer, professora. E aí eu quero que você que está aqui no Facebook, vá lá, coloca para mim numa mensagem inbox, seu nome, seu e-mail, ou um telefone celular com WhatsApp, para que eu possa enviar o link do teste para você. Ok? Esse teste eu combinei com a professora Thaís que eu ia disponibilizar para todo mundo, os nossos parceiros, eu e os nossos parceiros, nós íamos disponibilizar para todo mundo que ficasse conosco na noite de hoje, curtindo essa live, assistindo a live. Então, vai lá no meu inbox e coloca. Aqui, eu sei que tem gente que está nos acompanhando por aqui. Então, vá no inbox do meu Facebook e coloque lá, numa mensagem, seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp, para eu mandar um link de um teste de funcionamento cerebral, para você entender um pouco mais do seu funcionamento cerebral.
e utilizar uma metodologia, utilizar outras formas para conseguir mudar o seu comportamento. Então, voltando à história do protagonismo, é isso, é comprometer-se com aquilo que você se propõe a fazer. O pessoal no Facebook está escrevendo assim, a crise chacoalhou a administração da vida e dos negócios das pessoas. É verdade, né? Mas eu acho que eu penso que quando nós estamos nesse sacode, né, nesse momento que nós fomos sacudidos por algo totalmente diferente e inesperado, nós precisamos aprender a tomar boas decisões. Nós precisamos decidir aquilo que queremos. Não dá para ficar parado, sabe? Não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem. Sou eu quem tenho que tomar a decisão de mudar. Sou eu quem tenho que tomar a decisão de ir para cima, né? De fazer aquilo que eu tenho que fazer. De fazer aquilo que tem que ser feito. Protagonismo, gente, está ligado com as suas atitudes. Ok? As suas atitudes... Oi. Conhecimento, habilidade e atitude, né, professora Thaís? E você sabe, tem que ser o chá. É isso mesmo, o professor Thaís está falando lá, será que nós vamos lembrar do chá? Né, do conhecimento, habilidade e atitude. E dentro dessa questão do chá, é muito legal lembrar que eu não posso deixar... a gente, dentro da administração, a gente fala isso, né, de locus de controle. Já ouviu falar, né, pessoal, de locus de controle? Por que eu falo de locus de controle em protagonismo? E aí a gente já está terminando, eu sei que vocês começam a ficar cansados, já tem quase 40 minutos que nós estamos aqui batendo papo, e eu vou abrir para perguntas. Por que o locus de controle é tão importante? Porque a gente divide em locus de controle interno e locus de controle externo. A maior parte das pessoas vive no locus de controle externo, que responsabiliza seu sucesso, ou responsabiliza esse protagonismo por coisas externas, por coisas que vêm de fora, como conhecimento, como sorte, como a economia, como chefe, como um monte de outras coisas. E aí é um mimimi, pessoal, muito complicado. Quem me conhece sabe que eu sou avesso a mimimi. Né, professora Thaís? Nós somos avessos a essa história do mimimi. Você tem que fazer. Não adianta, você é responsável por aquilo que você se propõe a fazer. E o pessoal deixou de entender isso, sabe? Então fica reclamando de coisas e não faz. Sempre a culpa é do outro. Sempre o problema está no outro. E deixou de olhar para dentro. Para de olhar para dentro. Você ficou provavelmente... eu estou aproximadamente aí pensando rapidamente aqui, nós estamos há 80 dias, mais ou menos, sendo obrigados a olhar para dentro da gente. Para olhar internamente. E para lembrar que eu sou responsável por aquilo que eu faço. Que se eu quiser que as coisas aconteçam, elas têm que sair de dentro de mim e não esperar que alguém bata a minha porta. Sabe? Então, assim, o locus de controle externo é exatamente isso. Ficar esperando que o outro vá fazer por você. Galera, não vai fazer. Ninguém vai fazer por você aquilo que lhe cabe. E tem uma galera, uma pequena parcela da população, que vive nesse locus de controle interno, que assume o controle das coisas e que muda o destino dele rapidamente. Isso que é o interessante. Se dá errado, não é que as coisas desse cara não dão errado. Claro que dão. E dá muito errado. Só que o que ele faz? Ele aprende com o erro e faz o quê? Ressignifica, aprende e reinicia. Faz sentido isso, pessoal? Porque essa é a sacada. Entende? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu assumo o controle, eu me responsabilizo por aquilo. Professora Thaís, eu acho que o seu microfone está ligado, o seu teclado... Perdão. Eu imaginei. Então, assim, quando a gente está falando disso, nós precisamos pensar que o meu controle, sou eu quem sou responsável por isso. E aí, automaticamente, sou eu quem controlo essas ações. Ok? E como é que isso muda a sua vida?
Por que locus de controle muda a sua vida? Porque você passa a olhar para dentro de si. Você para de reagir e você começa a agir sobre. Você não tem mais que só... você começa a agir sobre as ações da sua vida e não reagir sobre aquilo que se apresenta. Tá bem? Protagonismo assume autorresponsabilidade. E aí entra a autoliderança. O professor Luciano está falando de autorresponsabilidade, autoliderança, se comunica e assim por diante. Vai cair daqui a pouco o nosso Facebook, porque ele vai dar um número de horas, então ele vai cair. Mas eu estou terminando aqui. Então eu quero deixar 5 dicas de protagonismo para você que está aqui comigo e me acompanhou até agora. 5 dicas para ser protagonista. Proatividade e conhecimento. Então, ser proativo e adquirir conhecimento sempre. Ok? Esse é o momento ideal para que você coloque seus conhecimentos em prática. Se você ficou nessa pandemia, desculpe aí, com todo respeito, eu também adoro. Outro dia eu até postei nas minhas redes sociais e quem me acompanha sabe que eu posto mesmo. Tenho o menor problema com isso. Vai ficar maratonando Netflix? Faça, mas não faça isso todo dia. Não faça da pandemia meio de vida. Tem uma galera fazendo da pandemia meio de vida. Tem um monte de gente oferecendo coisas maravilhosas nesse momento de graça. Vai se atualizar. Eu estou falando isso não só para aluno, não. Estou falando isso para os meus convidados. Vai se atualizar. Sabe? Netflix é maravilhosa, mas eu quero saber o que ela vai trazer para você ao final dessa pandemia. Uma outra coisa, contribuição. Ser protagonista tem essa ligação com contribua com as pessoas, contribua na sua empresa, contribua no seu entorno, na sua vizinhança. Sabe? O pessoal do Facebook está escrevendo aqui, ó, ressignificação abre novos caminhos. Abre novos caminhos. Porque você está preso a uma crença, e aí eu estou respondendo uma pergunta aqui, viu, professora Thaís? Você está preso a uma crença sua de que você não é capaz, de que você não pode, de que você já passou da idade, de que isso não serve para você. E quando você ressignifica essas crenças, você vira protagonista. Você assume uma nova postura. Né? A Sandra está dizendo assim, olhar para dentro de si nem sempre é um processo fácil. Enxergamos nossas limitações e fraqueza e nós precisamos enfrentar. Exatamente, Sandra. É exatamente isso. Não é fácil olhar para dentro. Mas isso você consegue aos poucos. Né? E eu disse para vocês assim, ó, quem me acompanha sabe, professora Thaís, eu faço um processo que chama Manhãs Poderosas. E eu tenho ensinado as pessoas a fazer isso. É um pouco de exercício físico, é uma leitura muito boa de manhã, é um tempo maravilhoso para você tomar um café, ao mesmo tempo meditar. Tira aí meia hora da sua manhã para fazer coisas maravilhosas para você, para internalizar coisas boas, sabe? Para você adquirir conhecimento de você. E eu falei que eu ia deixar 5 dicas. A primeira é proatividade e conhecimento, a segunda foi contribuição. Aumenta seu network, uma oportunidade gigantesca para aumentar network, fazer novas relações, aumentar as suas relações. Aprenda também, pessoal, a ser multifuncional. E não é só na empresa que você trabalha, não. Eu tenho visto alguns amigos aí reclamarem da vida, viu, professora? Porque, eu tenho que ajudar a minha esposa agora, está um inferno ficar dentro de casa. Né? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar. Sem futebol, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, né? Tudo isso, gente, multifunção. Ok? Tem que aprender a fazer tudo. E aí o Nilson está escrevendo assim lá no Facebook, vislumbrar novos horizontes. Exatamente. Ser protagonista, ressignificar as coisas, é enxergar novos horizontes. Né? É enxergar ter uma nova postura. Enxergar que por trás dessa cortina que está na frente dos seus olhos aí, ó, tem vida. Né? Tem um caminho enorme pela frente. Quinta e última, não mesmo menos importante, como nossas dicas, é ser resiliente. Ok? E ser resiliente é adaptar-se. É o tal do bambu. Eu tenho certeza que eu não sei quem, eu acho que é a professora Thaís que dá RH, professora? Gestão de pessoas. Olha que bacana.
Ela já deve ter contado a historinha do bambu para vocês, né? Que ele enverga, enverga, enverga e não quebra. É de uma tal resiliência incrível. E o que a gente precisa, então? Ser resilientes. Nós precisamos nos adaptar. Esse aqui que nós estamos vivendo é um novo momento, ok? É um novo mundo, digamos assim. Uma nova forma de ver a vida. E se nós não nos adaptarmos, né, nós vamos sim, como o professor Luciano está escrevendo lá, nós vamos ficar com medo o tempo todo, vamos continuar olhando para dentro da gente, sentindo medo de um monte de coisa. Nós precisamos nos adaptar. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nós queremos. Nós precisamos correr atrás daquilo que nós gostaríamos de ser, de fazer, de ter. Né? Eu brinco muito com a questão do ser melhor. Então, ser melhor 1% todo dia. Se você conseguir ser melhor 1% todo dia, ao final do ano você foi melhor 365%, no mínimo. Isso não lhe custou nada. Isso lhe custou olhar para dentro de você e saber aonde você quer chegar. Como é que você quer, o que você quer fazer daqui a pouco. Porque, na verdade, o grande mote da nossa vida, né, nós estamos aqui, eu sempre brinco com isso, sobre essa questão de ter missão e tudo mais. Eu descobri a minha depois de um bom tempo. E tem gente que não vai descobrir, mas está aí correndo atrás, está aí fazendo. Né? Então, assim, quando eu estou aqui com vocês, ou quando eu estou com outras pessoas e que nós estamos falando sobre esse assunto, é olhar para a minha missão, para a missão que eu descobri, que é fazer você ser o que você quiser. Como? Ajudando você, da melhor maneira possível, da forma que eu puder. Hoje eu estou aqui com a professora Thaís exatamente fazendo isso. Contribuindo para você ser o que você quiser. Por quê? Porque isso, na verdade, é um presentaço. Sabe? É um presente que eu coloco na minha vida, é um presente que você pode colocar na sua vida, né? Que é olhar para dentro de você e descobrir o melhor que você tem dentro de você. Quando você descobre o melhor que você tem dentro de você, você transforma a vida de outras pessoas. E olha que nós não estamos fazendo nenhum grande movimento. Eu quero só agradecer vocês por terem ficado comigo aqui. Eu não sei quantas pessoas tem no Facebook, porque se eu contar para você que eu estou sem tela no Facebook, eu estou conversando só com a luzinha da câmera ligada e nós estamos aqui, né? Faz um sentido enorme. Obrigado por ter me acompanhado. Exatamente. Eu acho que eu vou colocar aqui, eu vou tirar o microfone aqui e vou colocar aqui pertinho para a gente poder conversar. O pessoal do Facebook, eu vou tentar fazer com que vocês acompanhem. Espero que isso funcione. Vamos lá. Então, assim, a professora Thaís falou que ela também passou a correr e tudo mais. Eu acho isso fantástico. E eu vou contar para você também, Thaís. Vou compartilhar uma coisa aqui com você. Pode voltar a sua câmera aqui para a gente conversar na sua pergunta. Conversar no seu comentário. A gente consegue mudar o tempo todo. Nós temos essa condição de mudar o tempo todo. Eu falo que correr é um bichinho que pega a gente de uma forma extremamente poderosa. Depois que você começa, você não para nunca mais. Porque é uma questão maravilhosa essa, na verdade. É o momento de estar conosco mesmo, só nós, né? Naquele momento que você pensa em tudo e em nada. Exatamente. Então, assim, eu descobri isso também como esporte. Eu adoro... Eu falo que eu tenho duas formas de limpar a mente, né? Me tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma para tudo aquilo que acontece. Eu gosto de pedalar e eu gosto de correr. E os dois... Então, você faz as duas coisas sozinho. É uma forma de você pensar na vida. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Verona, eu não consigo meditar.
Eu não consigo parar naquela posição de Buda e meditar. Pessoal do Facebook que está me ouvindo, bota um joinha aí, por favor. Eu não consigo meditar. Que forma de meditar mais maravilhosa do que pegar a bicicleta, botar um fone de ouvido e pensar na vida? Que forma mais maravilhosa de meditar do que você pegar, botar um fone de ouvido, um bonezinho e sair correndo 5 quilômetros aí, além de melhorar a sua saúde, sabe? Vai caminhar, vai meditar de outras formas. Você não precisa parar naquela posição de Buda para estar meditando. Sabe? Então, é repensar, ter um monte de forma de chegar aonde você quer. Basta que você escolha aquela que te agrada. Exatamente. Vamos abrir agora para o pessoal, ver se alguém quer fazer alguma pergunta, Fique à vontade, eu estou à disposição, professora. Olha, para quem ainda não fez, vai lá no Messenger, coloca seu nome, seu e-mail e seu telefone, seu zap, para que eu possa te dar o presente, ok? Deixa a sua mensagem lá que eu vou te presentear, eu e nossos parceiros, que é a Dr. Coach e a Nasso System, nós vamos te presentear com um teste de análise cerebral. Então coloca lá pra gente. Vamos lá, Thaís. Professora Thaís, se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Pessoal do Facebook, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Estou vendo se tem alguma aqui. Eles estão quietinhos, eles não gostaram muito do bate-papo. Pessoal, fique à vontade para fazer pergunta, aproveita, professor Verona, caso tenham alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que não ficou tão claro, né, sobre ressignificar, sobre o protagonismo. Olha como uma hora passa rapidinho, isso porque nós tivemos um problema, né, no comecinho, e aí o pessoal está aqui colocando no Facebook, ok, entenderam a mensagem de colocar o nome, de colocar o e-mail e o telefone para eu mandar o teste para vocês. Christian, obrigado, viu? Obrigado aí pela presença e pela participação. Fico muito feliz de ter você. Verona. Oi, bem. Aí tem uma pergunta. Vamos lá. É a Thalita. Tudo bom, Thalita? Tudo bem. Você falou de... Conhece essa voz, Verona? Claro que eu sim. Ela só não quer abrir a câmera para eu olhar para ela, mas eu sei quem está falando. Garcia, aposto. Pela voz, aposto que é a Thalita Garcia. Tá, você gostou. Viu? Já tão bom até pela voz, né? Bom, como eu não tenho o Facebook, eu queria ver como que eu poderia abrir a câmera, como que eu poderia mandar para você. Pode porque ser. Eu não tenho. Pode ser também, ó. Quem não tem, anota aí. consultoria.verona@gmail.com. Tá indo pro Facebook também. Ó, Verona, faltou o A. consultoria.verona@gmail.com. Obrigado, César. Obrigado aí pela participação, viu? Espero que vocês estejam ouvindo o pessoal do Teams fazendo as perguntas aqui. Verona, acho que o Túlio quer fazer uma pergunta. Oi, Túlio. Verona, foi muito bem explicado o tema, gostaria de parabenizá-lo pela apresentação, palestra, foi muito bom. Obrigado. Eu queria aproveitar a ocasião e pedir para o pessoal que está assistindo a live para estar curtindo o Instagram da ADM, está seguindo lá, porque sempre tem bastante novidade lá, tá aí já mandando material, a gente vai postando lá. É a ADM Livre e o Facebook é a Administração em Anguera Livre. Obrigado, Túlio. Pessoal, olha, nós estamos aqui falando, então já que o Túlio deu essa deixa de curtir o canal e tal, eu também disponibilizo vídeos no YouTube, então naquele canal que não funcionou inicialmente em função da internet, que é Evanildo Verona,
Então, se você quer saber um pouco mais sobre aquilo que eu faço, tem material disponível lá no YouTube, tá bom? Curte o canal, deixa seu joinha lá, que aí você vai recebendo as informações conforme nós vamos postando. Então, para quem está sem Facebook, para quem está sem o Messenger aí, vai mandar as suas informações no consultoria.verona@gmail.com. Beleza? Combinado? Combinado, Verona. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de falar algo? Aproveita, gente. Então, eu vou só concluir só, né? Eu perguntei sobre o Facebook, né? Que eu não tenho, porque é uma coisa que me tomava muito tempo. Então, eu acabei tirando para, vamos supor, ler um livro no lugar, fazer alguma coisa diferente. Como eu não conseguia me policiar, então eu acabei tirando. Eu achei melhor. Fiquei só com o Instagram e eu acabo usando menos. Queria parabenizar, né, pela palestra, foi excelente. Acho que bastante gente também gostou, né, que está aí participando. E é isso. Parabéns pela palestra. Thalita, obrigado, viu? Obrigado por participar. E eu vou dizer para você que é muito comum a gente fazer isso, nós todos fazermos isso. Nós perdemos muito tempo com rede social. Assim como eu falei da Netflix, eu vou aproveitar o seu gancho para a gente ir encerrando, mas eu vou fazer questão de falar sobre isso. Por quê? Porque é extremamente importante. A Thalita, para quem não ouviu, disse que não tem Facebook porque isso tomava muito tempo dela. E é verdade, a gente não consegue administrar o nosso tempo quando se trata de algumas coisas. Por exemplo, rede social. Então é bastante interessante pensar, porque normalmente as pessoas falam assim, ó, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. A mesma coisa eu estava falando da meditação. Eu não consigo meditar porque eu não tenho tempo. Mas faz um teste. Eu quero que você faça esse teste. No começo da sua manhã, quando você acordar, você entra lá pega seu celular e verifica quantas horas, marca o número de horas que você estava naquele momento na rede social. E esquece disso. Passa o restante do dia. No final da noite, antes de dormir, coloca um lembrete no seu celular para ele lembrar você de dar uma olhadinha no final do dia quantas horas você passou nas redes sociais. Porque ele mostra, você sabe que mostra quanto tempo você ficou pendurado no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Snapchat. Ele mostra todas essas opções. Quanto tempo a gente fica pendurado nessas redes sociais? Porque depois eu digo assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para correr, não tenho tempo para exercício físico, não tenho tempo para nada. Sabe o que é pior de tudo isso? Sabe por que a gente fica nessa coisa de não ser protagonista? Porque nós não administramos tempo. A nossa metodologia de administração de tempo é muito ruim. Então eu chego no final do dia, parece que eu não fiz nada. E aí não dá para ser protagonista de algo que eu não consigo fazer. Por isso que a gente está falando de autocontrole. Por isso que a gente está falando de comprometimento. Por isso que a gente está falando de assumir responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, automaticamente tudo isso vai embora. E aí você se torna essa pessoa que você quer ser, entendeu? É isso que faz toda a diferença. Professora Thaís, eu passei aqui do nosso tempo. Temos uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, o aluno Renan Lani, ele disse que não ficou muito claro para ele o sentido de ressignificar, no caso do empresário. Essa é uma. E a aluna Andressa Glitz, ela é gaúcha, viu? Porque ela, professora, tu pode perguntar, pedir para ele. Ela está pedindo uma indicação de livro ou filme que vem de encontro com o tema de hoje. Então, na ordem que você preferir. Quando a gente está falando do empresário, e ele falou de... Eu não anotei aqui, mas ele falou de ressignificar, né? A questão do empresário. Bom, quando a gente fala desse ressignificar, o que é o ressignificar? Né? Quando a gente pensou no ressignificar, do que a gente estava falando? Primeiro que é um método bastante utilizado pela PNL, né, que tende a dar novo significado aos acontecimentos.
Quando eu estava falando lá atrás, eu falei, por exemplo, do delivery, ok? Então, assim, o que aconteceu? A pandemia, ela trouxe uma nova forma de negócio. Para quem nunca fez delivery, o delivery tornou-se uma nova forma de negócio. Beleza? Então, assim, o que é ressignificar? Né? Eu não tinha isso como negócio, como valor de negócio, o delivery. E de repente o delivery se torna algo extremamente essencial. Agora, agora que a pandemia acaba, eu vou tirar o delivery do meu negócio? Não, eu tenho que olhar para essa oportunidade, né, para esse acontecimento e fazer disso uma oportunidade. Então eu vou o quê? Transformar algo ruim, a pandemia, né, eu transformo a pandemia, que é algo ruim, em algo positivo e continuo buscando ter esperança, buscando ter motivação. Ah, por que você falou do delivery? Porque o delivery podia ser algo ruim para ele anteriormente. E agora torna-se algo bom. Torna-se uma nova forma de fazer negócio. Ok? Pergunta para ele se isso ajuda, Thaís, por favor. Vou perguntar. Enquanto isso, se puder passar a indicação de um livro ou do filme para a Andressa. Olha, Andressa, muito legal a sua pergunta. E eu gosto muito quando eu estou falando de ressignificação, quando eu estou falando dessa questão de ser protagonista. Eu acho que hoje em dia a gente tem trabalhado muitas questões, né? E eu falei bastante para vocês dessa questão de sentimentos, falei bastante dessa relação de ser positivo. Uma coisa que nós temos que trabalhar hoje é a questão da inteligência. Né? E eu tenho trabalhado bastante essa questão da inteligência positiva. Então tem um livro muito legal que se chama Inteligência Positiva, de Cesar Chaminade. Esse cara fala sobre potencial, tanto de equipe quanto de pessoas. Então é muito legal e eu tenho certeza que ele vai atender bastante você. Inteligência positiva também está ligado a essa questão de PNL, né, de programação neurolinguística. Então também vai ajudar você nessa questão. Filmes. Bom, filmes tem bastante coisa. Professor Verona, livro também, o professor indicaria O Cavaleiro Preso na Armadura? Sim, eu gosto muito também, Thaís. É um livro bastante interessante que ajuda bem a enxergar esse momento que nós estamos passando. E o filme qual seria? Não, o filme eu estou pensando aqui. Realmente o filme, o livro é mais fácil. Eu gosto muito eu leio muito mais do que para os filmes, mas eu vou. Bom, como a gente tem essa possibilidade... Pode mandar depois. Posso te mandar, né? Eu vou verificar direitinho a questão do filme e vou te mandar com carinho. Aí você dispara para todo mundo ao mesmo tempo. Vou fazer melhor. Vou fazer uma lista aí de 4 ou 5 livros e 2 ou 3 filmes que vão contribuir com esse tema. Combinado. Bem, professor, acredito Nosso amigo que lá respondeu, se ajudou? Pelo Teams já não temos mais nenhuma pergunta, já estamos a 1h10, né? Aqui ao vivo. Então, gostaria de 1h26, mas contando os minutinhos ali que a gente estava se acertando, né? Deu 1h16. Cerca de 1h10, 1h15, mais ou menos. Então, não tenho nenhuma pergunta aqui, ninguém colocou mais nenhuma, só estão agradecendo aí pelas colocações. Então, se o professor quiser encerrar, finalizar com algo aí, deixar uma mensagem, fique bem à vontade. Obrigado, viu, professora, pelo convite. Eu vou responder só mais uma coisa que puseram aqui, se é ressignificar conceitos ou ressignificar valores. Ressignificar conceitos é uma forma... valor, na verdade, você trouxe lá daquele aprendizado que você tem lá com os seus pais, com os seus avós, né? São valores que a gente traz desde pequeno, né? Então, assim, valores é mais... e valor não tem nada a ver com crença, ok? Existem valores que vão se aproximar de algumas crenças, mas eles não estão... Você não muda
né? Normalmente a gente não vai mudar valores, a gente muda conceito, a forma como você enxerga o mundo. O mundo, né, ele está ligado às suas crenças, aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Valor como honestidade, como integridade, esses valores a gente não muda. Esses valores nós não vamos mexer com isso. Nós vamos mexer com conceito. Que conceito? Conceito das suas crenças, aquelas coisas que te limitam. Então, ressignificar vai trabalhar crença que você tem limitante, que faz com que você fique estagnado, que assim que acabar a pandemia, você volte para a sua zona de conforto. Ou tem gente, como eu disse, que fez da pandemia meio de vida, e aí não vai conseguir fazer nada da vida. Ok? Vai estar sempre na mesma condição. Ok? De forma simples, Perfeito. né? De forma bastante simples, para explicar que no valor é diferente. Ninguém mexe com o seu valor. Ninguém vai falar para você mudar a sua honestidade, a sua integridade, nada disso. Eu agradeço vocês que estão aqui comigo, vocês que ficaram aqui comigo. Professora Thaís, muito obrigado pelo convite. Aos professores que estiveram aí na sala, muito obrigado por estarem conosco. Eu me sinto lisonjeado de poder participar e de falar com os alunos, que é uma condição que eu gosto muito. Obrigado de verdade. E para vocês, se tiverem necessidade de bater papo, agora tem minhas redes sociais, tem o meu e-mail, né? A professora Thaís tem aí todos os outros canais que podem me encontrar. Fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição. Para você que não entrou nos canais ainda, dá uma olhadinha no meu canal. Toda terça e toda sexta tem vídeo novo. Tem sempre alguma coisa postada lá, nem que for rapidinho, coisa de 3 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutos, mas tem sempre um recadinho para todo mundo lá de terça e de sexta-feira. Então entra lá. E aí fiquem à vontade para me perguntar e para a gente conversar em outros momentos. Tá bom? Professora, agradeço imensamente pela participação, disponibilidade em estar aqui conosco, a paciência no início para conseguir adequar aí, né, as ferramentas, o Teams que os alunos já estão habituados com as nossas aulas. Agradeço imensamente, muito obrigada. Obrigado a vocês, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.